Olá, pessoal, sejam bem-vindos para a Uniround 131. Eu sou o Thiago Miller, juntamente com a doutora Paloma, Ananda e Alice. A gente está aqui para discutir alguns casos da teleradiologia, lembrando que esse é um conteúdo exclusivo para médicos veterinários e estudantes de medicina veterinária. Beleza. Olá, people. Já fizemos a nossa conversa anterior aqui do Rounds. A gente sempre faz uma sessão de agradecimento para começar leve o nosso Rounds aqui. Então, esse caso que a gente vai discutir é um caso bem legal que a gente pegou na tela e teve confirmação. É um husky de 3 meses só. Macho, não castrado, ainda bem, né? Castrado, assim, não é muito bom. Animal tem vômitos e diarreia. Ontem, o proprietário viu o animal defecar uma meia e fezes com sangue. Isso não é bom, né? Ninguém deve defecar uma meia. Tem prostração, vômito, diarreia com sangue. Suspeita clínica é corpo estranho em processo obstrutivo. Então, vamos lá. Esse é o exame do nosso paciente. Então, a gente tem uma incidência lateral direita, uma pegando mais o abdômen caudal e uma mais o cranial, uma lateral esquerda, muito bom, sempre bom receber mais incidências, né? Ajuda. E uma incidência ventrodorsal e outra incidência ventrodorsal. Que maravilha! Acho que essa é ventrodorsal também. Se for, ela está invertida, né? Não tem identificação, deixa eu ver se eu consigo distinguir aqui. Mas se fosse uma VD, essa aqui estaria assim, invertida. Deixa eu ver aqui. Assim. Né? Porque o seco ficaria do lado direito aqui. Não sei se foi colocada a identificação errada ou se é uma DV pela posição da pata, não sei se pode ser uma DV. O que vocês acham, Pipo? Alguma opinião? Será que estava invertida mesmo? Eu acho que está invertida e tem um desenho na parte mais caudal da imagem, né? Então, essa aqui também está invertida, né? Se eu não me engano, é de uma cliente que sempre inverte as imagens, se eu não estou enganada. Então, acho que... E o conteúdo do estômago, o gás está mais na região de piloro, né? Então, acho que o piloro deve estar para cima, né? E o gás subiu. Qual tipo, que falou? a região do corpo, do estômago, aí na ventrodorsal, que eu tô falando mesmo. Sim. A região de corpo ali tá com conteúdo mais fluido e a região do piloro com gasoso. Então, ele deve estar ventrodorsal mesmo, né? É o fundo aqui, né? É. Isso, fechou. Beleza. Então, assim, eu acho que esse é um desafio para muitas pessoas e para a gente, às vezes, também. Nesse caso, eu até me sinto seguro em falar que esse paciente está obstruído. Por que que eu falo isso? Eu vejo que essa alça aqui deve ser o cólon. Ela está um pouco desviada. Então, se essa alça aqui é o cólon, tem muitos cólons nesse abdômen, né? Então, vamos só. Aqui eu consigo delinear o cólon melhor. Eu sigo ele até aqui. Aqui existe muita sobreposição. Não sei se isso aqui é cólon. Mas, mesmo assim, essa alça aqui não é o cólon. E ela está dilatada. Eu tenho uma alça que está normal aqui, ou seja, eu tenho duas populações de alça. Além disso, eu tenho um material estranho aqui nesse trato gastrointestinal, né? Que eu acho que é o corpo estranho, que ele não obedece muito bem o percurso do cólon. Então, ele, para mim, tem uma obstrução intestinal aí nesse paciente por um corpo estranho. Pelo histórico de defecar uma meia, eu penso se a outra meia não está aí dentro obstruindo, né? Além de outros corpos minerais aqui não obstrutivos. Então, eu tenho um corpo estranho que provavelmente está causando obstrução, certo? Na VD, eu consigo seguir o cólon aqui, ó. Então, sempre tento seguir o cólon, é o que me ajuda, né? Às vezes não dá para seguir o cólon, aí a gente faz um pneumocólon.
Injeta ar no cólon para conseguir delinear melhor, quando está com dúvida e tal. É uma técnica que dá para usar também. Nesse caso, eu consigo ver o cólon aqui. Então, tem muita alça dilatada aqui, ou seja, tem alça de intestino delgado que está dilatada. O estômago está aqui, bonitinho, tal. O duodeno está aqui, um pouquinho de gás. Vamos ver outra VD. Aqui eu consigo delinear melhor também o estômago, então realmente o fluido, tem uma linha de fluido aqui, né? Então isso não parece ser espessamento da parede. Eu tenho um duodeno aqui, está bem bonita essa imagem aqui. E aqui eu tenho o cólon, deve estar fazendo mais ou menos isso aqui. Então essa alça aqui não é o cólon, né? Não pode ser o cólon, porque não faz todo o percurso. E essa alça aqui é o seco. Então, eu tenho uma obstrução que está ali no jejum, talvez no ilho. Vocês concordam? Mas. Então, a minha conclusão nesse diagnóstico é ilho mecânico. Sugeri Lapa. Vamos ver o que o pessoal escreveu. Estudo ortogonal de abdômen está disponível para avaliação. Segmento intestinal em abdômen médio direito próximo ao seco com conteúdo heterogêneo de radiopacidade de tecidos moles com áreas radiolucentes em permeio. Descrevendo ali corpo estranho, né? Nota-se segmento de intestino delgado, ora com conteúdo fluido, ora com conteúdo gasoso. Gostei desse ora aqui. Mas eu coloco assim, o intestino, alguns segmentos de intestino delgado contêm áreas de radiopacidade de tecidos moles ou fluido e gás, com graus variados de extensão. Então, duas populações de alça. Corpos estranhos minerais pontiformes, o maior deles é abdômen cranial esquerdo, duodeno conteúdo gasoso, estômago estendido por conteúdo gasoso, citou o cólon também, descendente com conteúdo fecal, fígado ok, e o resto está ok, é um paciente que não tem outras alterações a não ser o gastrointestinal. E aí a redução do detalhamento abdominal, eu não sei se tem relação com as alças ou só pela idade, enfim, eu não afirmaria se é por conta da distensão das alças nesse caso ou se é só pela idade. E também nunca podemos descartar alguma efusão, né? Beleza, conclusão. Achados radiográficos sugerem processo obstrutivo intestinal por possível corpo estranho. Então, aqui, pessoal, eu acho que essa é uma conclusão um pouco, vamos colocar assim, sutil. Eu já colocaria direto, tá? Processo obstrutivo intestinal por corpo estranho. Eu tentaria ser mais incisivo aqui, tá? Efusão abdominal em baixo grau pode estar presente em associação, então não dá para descartar. Eu também tentaria deixar isso mais claro pela perda de detalhe abdominal, detalhe serosal. Esse achado pode estar relacionado a pequena quantidade ou volume, pouco volume. Como que a gente fala isso em português? Já estou tendo complicações de falar em português algumas coisas. Uma palavra que a gente usa para pequeno, porque pequeno o pessoal não usa, né? Pequeno Discreto? Volume. Discreto. Eu usar brando, mas obrigado. Discreto volume de... não, desculpa. Vamos colocar a idade do paciente, relacionada à idade do paciente. Eu começo assim. Eu acho que é o mais provável a idade do paciente. Discreto volume de efusão peritoneal ou abdominal não pode ser descartado. Entendeu? Descartar. E a indicação, pessoal, eu nunca indicaria ultrassom para esse caso. Nunca. Já diria direto, laparotomia. É indicado, não é pode ser. É indicada. É indicada. E ser mais forte, sabe? Talvez, no momento ali,
a pessoa que estava laudando não estava tão segura, né? Mas eu acho que nesse caso a gente tem todos os achados, que é a dilatação de alça, as alças, elas estão, se a gente voltar ali nas laterais, elas têm até um empilhamento, assim, uma em cima da outra, né? Tem um grau de extensão bem grande de algumas alças que não são, isso aqui não pode ser o cólon, essa alça aqui, ó. Então, isso é processo obstrutivo. Acho que a gente pode ser mais forte na nossa conclusão, tá? E só de olhar, a gente vê que tem alguma coisa errada aqui. Tem alguma coisa muito errada aqui, né? Então, tem que indicar direto a cirurgia, não tem que fazer ultrassom nesse caso, tá? Porque é um caso que tem os sinais clínicos clássicos e os sinais radiográficos também. Outra coisa, quando a gente está olhando aqui para essa descrição, eu acho que a gente poderia colocar também a porção torácica incluída no estudo. Está dentro da normalidade. E as estruturas musculoesqueléticas também. Sempre citar isso, entendeu? Né? Porque assim fica mais completo lá. Dentro da normalidade. Sempre ver todo o exame, né? Então, nesse caso, a gente tem bastante porção do tórax ali, principalmente nas laterais, que a gente tem que falar ali está normal. E também não tem alteração nenhuma em estrutura musculoesquelética, tá? Não faz tanta diferença agora para o paciente, mas em alguns casos, se a gente deixa de falar isso, às vezes tem uma efusão pleural, tem uma fratura que a gente deixa de escrever no paciente que está obstruído, por exemplo. Beleza? Então, ser mais forte, eu acho que nesse caso a gente poderia ser mais forte um pouco. Eu sei que não são todos os casos que a gente consegue, né? Mas nesse caso a gente tem todos os achados e tem toda a clínica também. Se fosse um caso que a gente não tivesse tanta certeza, se fosse um caso que a clínica do paciente não fosse tão clara, eu acho que a gente poderia, aí sim, indicar, fazer outras recomendações. Ó, se o tratamento medicamentoso for a opção inicial, repetir radiografias, ultrassonografia, né? Caso o paciente não melhore, a laparotomia pode ser indicada ou pode ser considerada. Existem formas de a gente falar também o que a gente pensa por essas palavras, né? Então, nesse caso, eu acho que a gente teria que ser um pouco mais forte. Essa é a minha opinião. O que vocês acham? Acho que nesse caso, eu indicaria também lá para o que parece realmente que tem ali, né, bastante distensão e esse aspecto que pode ser de uma meia, né, já que disseram que defecou a meia, então eu acho que tinha uma meia ali faz também. sentido ser mais direto. Sim. Concordo. Eu acho que quando a gente consegue ser forte na nossa conclusão, não é toda vez que a gente consegue, mas eu acho que nesse caso a gente poderia ser bem forte. E por que a gente tem que fazer isso? Às vezes uma ultrassonografia vai causar muitos riscos para esse paciente, porque não vai mudar o tratamento. O tratamento é cirurgia. Não tem impacto diagnóstico fazer uma ultrassonografia nesse caso. Diagnóstico e terapêutico. Então, tem que ir direto para a cirurgia. Tiago, mas eu queria saber se tinha fluído ou não. Não vai mudar a tua terapia, ele está obstruído. A cirurgia iria ver se tem algum sinal de ruptura ou não. Entendeu? Então, a gente tem que ser um pouquinho mais forte nesse caso aqui, sempre quando a gente puder. Lógico que não é sempre que a gente vai conseguir, né? E aí existem vários estudos, esse é um deles, feito até por uma brasileira, a Thaisa Ciasca, que avaliou esses ratios, né, da vértebra L5 com a distensão intestinal. Nesse caso, a gente não precisa nem usar isso. Fica claro que tem uma dilatação das alças intestinais.
né? Então, a avaliação subjetiva, ela também é muito boa. E está aqui o corpo estranho que tiraram desse paciente. Eu não consigo identificar muito bem, mas eu acho que é uma meia. Show de bola. Tivemos a confirmação, deu tudo certo, ainda bem, graças a Deus. Maravilha. Vamos para outro caso? Esse caso fechou, né? Bonitinho. Não é sempre que a gente consegue fechar os casos na pele. Então, esse é um caso de um felino jovem também, de 1 ano, macho, que não é castrado, né? Foi atropelado ontem. E, deixa eu arrumar aqui. E não tem muitas informações. Tem edema em membro pélvico direito, está caminhando com dificuldades, não evacuou nem urinou. Aumento de volume perineal, crepitação subcutânea, tem ar. E a suspeita é uma hérnia perineal bilateral. Vamos ver. Alguma de vocês pegou esse caso aqui? Não. Bom, nessa lateral, legal, não vejo tantas alterações, eu vejo um osso aqui que eu não sei de onde que ele está vindo, e vejo a alteração de tecidos moles nessa região aqui, tem enfisema subcutâneo. E aqui, o que me chamou a atenção nesse exame foi essa área aqui, ó, eu nunca tinha visto isso. Achei muito louco isso aqui, né? Então, quem se insere ali, não sei se chama músculo ilíaco, tá? Que ele insere na borda ventral da asa do ilho. Então, eu não sei se isso aqui é uma entesiofitose, é um osteocondroma. Eu acho que eu chamaria isso aqui de um osteocondroma, tá? Existem também alguns termos que o pessoal chama de esporão, que é uma exofitose. Spurs, em inglês, eles chamam, né? Spurs. Achei muito louco, mas eu não vejo nenhuma fratura importante. Tem alteração do tecido subcutâneo muscular aqui, né? Muito estranho. Onde que está vindo tanto gás? Essa é a pergunta que eu faço, né? Tem bastante gás nesse paciente aqui. Não sei, eu não consigo dizer se tem uma laceração, talvez tenha uma laceração cutânea onde está entrando gás aqui, porque está vindo muito gás. Mas não tem gás livre no abdômen, que é bom. Pelo menos não há indícios claros disso. Então, eu acho que, pelo menos, não tem comunicação com o abdômen, que é uma coisa que a gente sempre tem que avaliar, se está comunicando ou não com o abdômen, com o tórax, né? Legal. Então, essa alteração bem grande aqui, uma incidência mostra esses acúmulos de gás nessa região aqui mais perineal, também se estendendo pela coxa. Esses são exames que, apesar de não ter tanta alteração, a não ser o enfisema, eu lembro que a professora Dominique me ensinou, na tua descrição, ela tem que ser tão boa a ponto de alguém conseguir desenhar exatamente o que tu está falando e quando terminar o desenho está aquela radiografia que tu descreveu. Aí faz todo sentido, né? Na tua descrição ela tem que ser bem completa. Então, como que eu descreveria um acúmulo de ar em região medial da coxa, sei lá, direita e esquerda na região perineal, de contorno irregular? Esse acúmulo se estende da porção mais proximal do fêmur esquerdo até a porção mais distal do joelho esquerdo, mais lateralmente, entendeu? Tipo, colocando toda a descrição no texto, dessa forma, sua descrição vai ficar bem completa. Além disso, descrever as outras alterações, que essa alteração óssea num paciente jovem, eu achei muito estranho isso. Por isso que eu penso que osteocondroma pode ser uma possibilidade para esse caso. Temos uma incidência médio-lateral do joelho também aqui, que não tem grandes alterações. Por isso que o paciente está caminhando também, né, people? Se ele tivesse alguma fratura mais evidente, pelo menos, não que ele não tenha alguma fissura pequena que a gente não consiga ver aqui, mas uma fratura ele estaria andando com mais dificuldade ou talvez nem andando, né? Show! Vamos ver o que foi descrito. Estudo radiográfico coxal foi emitido em imagens ortogonais, acúmulo de tecido de radiopacidade em planos subcutâneos dorsais, a coluna lombosacra, região perineal e planos musculares laterais da coxa e joelho esquerdo. Muito bom. Proliferação óssea em aspecto lateral do corpo de direito, sugerindo esporão ósseo. Eu tiraria o esporão ósseo da descrição, deixaria só
só a descrição, e concluiria isso na conclusão. Proliferação óssea ali não como que a gente pode falar aqui? A relevância clínica desse achado não é... Como que a gente pode falar? Em inglês a gente fala assim, esse achado, this finding é incerto sobre a sua relevância clínica, né? Uncertain. E em português a gente não costuma falar muito isso nas nossas conclusões, mas é uma coisa que a gente pode também usar. Tipo, estou vendo essa alteração, mas eu não sei o que ela significa nesse caso. Não sei. Pode colocar, de repente, a relevância clínica é desconhecida? Ótimo, perfeito. Muito obrigado. É incrível como foge as palavras já, né, pessoal? Mas, enfim, estou há 6 meses também só laudando em inglês, então a gente vai perdendo algumas habilidades em português aí. Beleza. Ampola retal, aumento de volume, o resto está ok, show de bola, o paciente não tem fratura. A conclusão. Enfisema subcutâneo muscular envolvendo região lombosacra, perineal, coxa e joelho esquerdo, edemas de tecidos moles de membro pélvico direito, não foram observadas fraturas nesse estudo. Como que a gente poderia melhorar isso? Eu colocaria assim, ó, associado a edema de tecidos moles de membro pélvico direito. Esses achados são compatíveis com histórico de trauma do paciente. Tá? Eu não vejo uma área muito clara de laceração cutânea para a gente falar isso. Eu não vejo uma irregularidade e tal. Talvez aqui tenha, mas não veio essa informação para a gente. Então, acho arriscado falar alguma coisa ali, né? A gente não está vendo claramente aonde que está entrando esse ar. Se eu fosse apostar, talvez daqui. Tá? E aí eu colocaria que não foram observadas fraturas nesse estudo, deixaria tudo junto. E aí eu colocaria aquele outro achado lá, que é proliferação óssea em região de ilho direito, região lateral de ilho direito, é de relevância clínica desconhecida. Eu colocaria aqui osteocondroma pode ser considerado. Beleza? Osteocondroma é um achado muitas vezes incidental. Em alguns eles podem gerar clínica, mas alguns não. Só são algumas proliferações ósseas, entesiofitoses, enfim. Beleza? E aí, essa imagem que a gente tem aqui, que é muito legal, muito bonita, eu vou guardar para mim, porque quero pesquisar mais sobre esse assunto. Eu dei uma olhada rápida em algumas publicações, eu não consegui achar essa imagem em outros casos, então é um caso bem típico. Mas se alguém tem curiosidade de saber o que se insere ali, é o músculo ilíaco na borda ventral da asa do ilho, né? Então, eu não sei se tem relação com alguma entesiofitose, alguma outra má formação que esse paciente possa ter. Porque ele é muito jovem para ter qualquer outra coisa. Osteocondroma, para mim, pode ser uma boa solução diagnóstica diferencial para esse caso, vamos colocar assim, porque acomete principalmente pacientes jovens. Então, por isso que eu acho que é um diferencial legal para esse caso aí. Show? Tiago, colocar a entesiofitose do ilíaco, que não dá para descartar, você acha que é muita coisa ou não daria para colocar que é menos provável devido à idade do paciente? Tu pode também, não tem regras, né? Entesiofitose do músculo ilíaco não pode ser descartada. Uhum. Não tem problema nenhum de colocar autodiferencial também ali. E tu pode até discutir, né? Menos provável por conta da idade do paciente, mas enfim, a gente não tem histórico nenhum, né? Então, a gente não sabe o que aconteceu com esse paciente. Até às vezes um trauma antigo pode ter estimulado, enfim. É difícil afirmar sem histórico.
que está acontecendo realmente nesse caso. Mas ainda bem que tu colocou, porque eu acho que para deixar mais completo e gerar menos dúvidas no teu laudo, outro diferencial também pode ser incluído aí. Mas é uma baita entesofitose, né? Mas legal. Eu, pelo menos, não sei se eu vi uma entesofitose tão grande assim. Legal. 2 casos bem bacanas. Não sei se a gente vai receber feedback desse caso aqui. Talvez um controle radiográfico para acompanhar esse paciente, sei lá, daqui a uns 2, 3 meses, para ver se aqui está crescendo ou não. Ia ser legal, mas eu acho que vai ficar assim pro resto da vida dele, se for um osteocondroma. Show, people! Muito bom. Paloma, Nanda, Alice, algum comentário? Alguma dúvida? Eu estava com uma dúvida aqui, que eu estava achando que o osteocondroma ele desenvolvesse mais em região articular. Não necessariamente, Não necessariamente. Tu tem algumas classificações do osteocondroma, mas o osteocondroma, eu já vi casos que nasce, por exemplo, na diáfise da tíbia, né? Então, tu tem, inclusive, o osteocondroma sinovial, que daí é um osteocondroma dentro da articulação. E tu tem o endocondroma também, que nasce para dentro do osso, né? E aí, quando tu tem vários, aí o termo mais correto é osteocondromatose. Inclusive, tem um artigo bem legal que a gente publicou de um caso de um felino que tinha osteocondromatose. Um caso bem bonito. Foi publicado também. Então, para quem tem interesse, é um artigo que chama Osteocondromatose em um gato, relato de caso. Uma radiografia bem bonita também, um paciente com osteocondromatose. Diferente do osteocondroma, porque são vários e não um só. Show? Show, time! Tamo junto. Pessoal, para quem está aqui com a gente, obrigado por estar assistindo ao nosso conteúdo. Espero que esse conteúdo te ajude de alguma forma, te ajude a ajudar os teus pacientes. E manda o teu comentário, dúvida, sugestão. A gente vai adorar ouvir você por meio dos comentários. Tá bom? Um abraço para vocês e até o próximo Uniround. Tchau, tchau, gente!